Oi, gente. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 3 da Carta de Tiago. E, bom, esses primeiros 12 versículos falam sobre o domínio sobre a nossa língua. Bom, por que é importante a gente dominar a nossa língua? Ou por que a gente tem que fazer isso? Bom, o versículo 2 começa dizendo assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. E aí ele dá, no versículo 3, ele dá o exemplo do cavalo. Quando a gente coloca freios na boca do cavalo, a gente consegue dominar o animal por completo. Ou seja, a gente consegue guiar o cavalo para onde a gente quer. A pessoa que está em cima do cavalo consegue conduzir o cavalo da forma que ele achar melhor. Ou seja, dominando a língua, temos domínio do corpo. Nos próximos versículos, ele compara outras coisas. Ele compara como um navio, que apesar da sua grandeza, da sua tecnologia, do seu tamanho, e o navio ele é muito pesado, passa por ventos, tempestades, água, ele não afunda, e ele é controlado por um leme pequeno, comparado ao tamanho dele. Tem toda uma equipe, mas comparado ao tamanho, à grandiosidade de um navio, é controlado por um leme pequeno, né? E da vontade do piloto. E aí ele fala assim no versículo 5: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um bosque é incendiado por uma simples fagulha. E aí ele começa a comparar com um fogo. E é muito interessante essa comparação, porque é uma comparação, digamos assim, mais fiel, porque ele fala que o fogo é vivo. E o fogo realmente é vivo, ele tem um poder de destruição em massa muito grande. Diz assim o versículo 6: assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Ou seja, quando a gente manuseia de forma errada o fogo, ele pode causar um incêndio. E um incêndio é muito difícil da gente poder controlar, dependendo da região que a gente está. E dependendo das circunstâncias, se a gente manusear o fogo de forma errada, a gente não apenas nos queima, nos machuca, mas a gente pode machucar e prejudicar as pessoas ao nosso redor. Causar explosões, ferimentos graves em outras pessoas, que a gente não gostaria de fazer. E a língua funciona da mesma forma que o fogo. Se a gente não souber controlar, a gente não só machuca a nós mesmos, mas as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, nos próximos versículos, ele começa a falar sobre tudo que o homem conquistou. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. E aí no versículo 8 ele traz o segredinho. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Ou seja, o ser humano dominou tudo. Todos os animais, aves, répteis, tudo, o homem dominou. Porém, ele não consegue ter o controle da própria língua. Porque da mesma boca que ele abençoa as pessoas, ele amaldiçoa pessoas. Com a mesma boca que a gente glorifica a Deus, a gente amaldiçoa os homens. A gente julga os homens. A gente critica as pessoas ao nosso redor. E a gente cria inimizades com as pessoas ao nosso redor. E aí ele fala assim: da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, não pode ser assim. E aí ele deixa uma reflexão conosco nos versículos 11 e 12. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ou seja, nós somos servos de Deus, servos do Senhor. Da nossa boca tem que sair palavras santas, palavras de bênção para outras pessoas. Sim, nós erramos. Nós amaldiçoamos pessoas, nós julgamos, nós criticamos, nós temos nossos momentos de falsidade, mas nós temos que orar para que isso não tome conta da gente. Apesar de nós sermos pessoas que erramos diariamente, nós temos que estar sempre em oração para que
dizeres bons sejam dados e incentivados entre nós. E a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, o que tem estado dentro do nosso coração? O que a gente tem no nosso coração que a gente está proclamando para as pessoas? Nós temos que ser exemplo. Então, basicamente, a gente tem que refletir sobre o que a gente está falando para as outras pessoas, o que as pessoas estão ouvindo de nós. Então, basicamente, é isso.